Mas, na verdade, é uma bomba relógio para a política brasileira. Com certeza. O gatilho. Mais de 40 milhões de reais em emendas parlamentares que dois políticos, Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, querem destinar. E o detalhe é que eles querem fazer isso mesmo estando fora do Brasil e com os mandatos já cassados. Exatamente. Exato. E o que torna isso tão fascinante, na minha opinião, é que o dinheiro é quase o de menos. O que o STF está decidindo mesmo é uma questão muito mais profunda, né? Sim. Existe um mandato por controle remoto. Um político eleito pode continuar exercendo uma das suas funções mais poderosas, que é direcionar dinheiro público. A milhares de quilômetros de distância, numa espécie de autoexílio. É isso que a gente vai destrinchar hoje. Vamos olhar os argumentos, o placar e, principalmente, o precedente que isso pode criar. Perfeito. A nossa missão aqui é justamente ir além da manchete do placar de 3-0. A gente vai entender a tese jurídica por trás disso, por que a situação desses dois políticos serviu de estopim e o que essa briga de gigantes entre judiciário e legislativo realmente significa para o futuro. No final, a pergunta é: quem manda no orçamento? É isso. Então vamos direto ao campo de batalha, o plenário virtual do STF. O placar, como a gente falou, já está 3-0 pela manutenção do veto a essas emendas. Certo. Não é, assim, uma grande surpresa, considerando que os votos vieram do relator Flávio Dino, seguido por Alexandre de Moraes e, mais recentemente, pela Carmen Lúcia. Eles costumam se alinhar nessas questões institucionais. Sim, existe uma coerência ali. Mas o que realmente importa aqui não é só o número, e sim a qualidade do argumento que o Dino colocou na mesa. E o argumento do Flávio Dino é a peça-chave de toda essa discussão. A ideia dele é bem simples e direta. Não existe na Constituição a figura de um mandato parlamentar legítimo exercido à distância. Certo. O que ele defende, no fundo, é que o mandato não é só um título, sabe? É uma função que exige presença, trabalho, participação física nas atividades do Congresso. Entendi. Se o parlamentar abandona essa dimensão presencial por meses a fio, ele perde a legitimidade para usar as ferramentas do cargo, como as emendas. Certo. E só para todo mundo ficar na mesma página, quando a gente fala de emendas, estamos falando daquela fatia do orçamento federal que cada parlamentar pode carimbar, né? Exatamente. Dizendo para onde o dinheiro deve ir. Geralmente, para uma obra, um hospital, um projeto na sua base eleitoral. É uma ferramenta de poder político muito, muito concreta. Muito concreta. É o poder de transformar discurso em realidade, em algo palpável. E o que o Dino está dizendo é que esse poder está atrelado ao exercício diário do mandato. Isso não surge do nada, imagino? Não, de jeito nenhum. Isso reflete uma corrente que vem crescendo no judiciário, que busca conectar o direito à sua função prática. Ou seja, a prerrogativa existe para servir a um propósito. Sei. Se o propósito, que é a representação ativa lá no Congresso, não está sendo cumprido, a prerrogativa, se esvazia. Perde o sentido. Espera um pouco. Se a gente levar esse argumento ao pé da letra, o que o STF está dizendo é que a presença física é uma condição essencial do mandato? Basicamente, sim. Isso é uma ideia radicalmente nova, não é? Onde fica a linha? E se um parlamentar precisa fazer um tratamento de saúde longo no exterior? Boa pergunta. Ou, sei lá, tirar uma licença para estudos. Ele também perderia o direito de indicar verbas para sua comunidade? Essa é a pergunta de $1 milhão e é o ponto que a defesa deles ataca. Claro. O argumento contrário é exatamente esse. O mandato foi concedido pelo povo, nas urnas, e a ausência física não o anula. Ponto. Mas, No entanto, o que o voto do Dino sinaliza é que a Corte está disposta a diferenciar as situações. Uma licença médica ou para estudos é uma situação prevista, temporária, justificada institucionalmente. entendi. O caso aqui é visto de outra forma, como um abandono voluntário e por tempo indeterminado das funções, e ainda agravado pela situação jurídica dos dois. Entendi. Então o STF está usando um caso extremo, com réus e foragidos, para testar e talvez estabelecer uma nova doutrina sobre o que significa exercer um mandato. É uma jogada de alto risco. Totalmente. Sem dúvida, eles estão, na prática, escrevendo uma nova regra do jogo em tempo real. Estão dizendo que a representação política não é um direito absoluto e abstrato que o eleito carrega no bolso para onde for. Certo?
É um conjunto de deveres que, se não cumpridos, podem levar à suspensão de certos direitos, como o de manejar o orçamento. É uma interpretação que fortalece a ideia de responsabilidade do cargo. E isso nos leva diretamente aos dois personagens no centro desse furacão, né? Exato. Não estamos falando de uma tese jurídica no vácuo, estamos falando de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem e da situação muito particular em que eles se encontram. Exato. A situação pessoal deles é o estopim da crise. Vamos aos fatos que as fontes nos trazem. Ambos tiveram os mandatos cassados pela mesa diretora da Câmara em 18 de dezembro. Certo. Ambos estão morando nos Estados Unidos numa situação que é descrita como autoexílio. O Eduardo Bolsonaro é réu em processos aqui no Brasil e tentou indicar 40,2 milhões de reais. Já o Alexandre Ramagem, além de ter sido condenado numa ação ligada à tentativa de golpe, é considerado foragido pela justiça. E é aí que a coisa fica mais complexa. O fato do Ramagem ser foragido, por exemplo, como isso pesa na decisão específica sobre as emendas? Pois é. Uma coisa é o processo criminal dele, outra é o direito do mandato que ele teoricamente ainda representava. Juridicamente, a defesa tenta separar as duas coisas. Eles dizem que o direito à emenda pertence ao mandato, não à pessoa. É uma prerrogativa do cargo. Exato. Uma prerrogativa do cargo para beneficiar o Estado ou a região que o elegeu. Mas a Procuradoria-Geral da República e agora os ministros do STF estão juntando tudo. O argumento deles é que se torna inconcebível, é um paradoxo, que alguém que está deliberadamente fugindo do sistema de justiça brasileiro possa, ao mesmo tempo, operar de forma legítima dentro do sistema orçamentário brasileiro. Ou seja, a condição de foragido contamina a legitimidade de todos os atos dele como parlamentar. Exatamente. Contamina a legitimidade. A tese é que não dá para escolher qual parte do Estado brasileiro você respeita. Certo. Não dá para dizer, eu ignoro as ordens do judiciário, mas quero que o executivo libere os 40 milhões que eu indiquei. Para essa ala do STF, o sistema é um só. Faz sentido. A fuga da justiça quebra o pacto de confiança necessário para que o parlamentar possa manejar dinheiro público. E isso, claro, alimenta todo um debate na opinião pública sobre moralidade e privilégios políticos, que corre em paralelo à discussão jurídica. O que me leva a pensar que a escolha desses dois nomes como pivôs dessa decisão não foi por acaso. Ah, com certeza não. A situação extrema deles cria o cenário perfeito para o STF estabelecer um precedente que, talvez, não conseguisse emplacar numa situação mais corriqueira. É uma análise estratégica perfeita. Tem um ditado no direito que diz: "Hard cases make bad law." Casos difíceis criam leis ruins. A crítica a essa decisão é que, ao legislar com base num caso tão extremo, o Supremo pode criar uma regra que no futuro seja usada de forma desproporcional contra parlamentares em situações muito menos graves. Entendi o risco. Mas, para os ministros que já votaram, parece que o risco de não fazer nada e permitir que foragidos controlem o orçamento é muito maior. E o jogo está longe de acabar. O placar de 3-0 é importante, mas ainda temos 7 ministros para votar. Isso nos leva ao futuro. O que está realmente em jogo dependendo do resultado final? O que está em jogo é o equilíbrio de poder em Brasília. E para entender o que pode acontecer, a gente precisa olhar para quem falta votar. Certo. Temos um grupo de ministros com um perfil que tende a ser mais deferente ao legislativo, como o Nunes Marques e o André Mendonça. Ok. Temos figuras como Gilmar Mendes e Luiz Fux, que são mais imprevisíveis e podem pender para qualquer um dos lados, dependendo da construção do argumento. E ainda Zanin, Fachin e Toffoli. A expectativa é que o debate se divida justamente aí. Então, a gente pode esperar uma batalha de teses. De um lado, essa visão mais fiscalizadora do STF que já vimos, e do outro, o quê? Qual seria o contra-argumento? O contra-argumento, que pode vir a ser defendido por essa outra ala, é o da separação de poderes. Ah, clássico. Clássico. Eles podem dizer que o STF está criando uma punição que não existe na lei. A perda de mandato já é uma punição. Caçar o direito a emendas seria uma sanção extra, inventada pelo judiciário. Entendi. O Congresso poderia ver isso como uma captura de sua peça mais valiosa no tabuleiro de xadrez do poder.
o controle sobre o orçamento. Eles diriam que cabe ao legislativo e não ao judiciário regular a conduta e os direitos de seus membros. Basicamente, uma disputa sobre quem define as regras do jogo. E isso nos desenha dois cenários bem distintos para o futuro, dependendo de quem vencer. Exatamente. O primeiro cenário, que é a consolidação do veto, acontece se a maioria seguir os votos do Dino, do Moraes e da Carmen Lúcia. Certo, o 3-0 vira maioria. Isso. Nesse caso, o STF estabelece um precedente duríssimo. Fica definido que a ausência prolongada e injustificada do país pode, sim, levar à perda de prerrogativas. Uau! Isso daria ao judiciário mais uma ferramenta de controle sobre o legislativo e mudaria para sempre o cálculo de risco para qualquer parlamentar que pense em se ausentar do país por razões políticas ou jurídicas. Seria uma coleira mais curta para o Congresso, por assim dizer. Uma coleira bem mais curta. O segundo caminho é a reversão do veto. Ok. Se uma maioria se formar na direção oposta, a Corte estaria validando uma interpretação muito mais flexível do que é o exercício de um mandato. E isso teria repercussões imediatas. Imagino. É claro. Mas o mais importante é que fincaria uma bandeira clara na defesa da autonomia do legislativo. Seria o STF dizendo: olha, nós podemos julgar crimes, mas não podemos ditar como um parlamentar exerce suas funções orçamentárias. Esse problema é interno do Congresso. E essa segunda opção, embora preserve a autonomia do legislativo, não abriria uma caixa de Pandora? Quer dizer, qual seria o limite? Um parlamentar poderia passar os 4 anos do mandato morando em Paris, apenas votando online e indicando emendas? Essa é a grande crítica ao segundo caminho. Ele resolve o problema da interferência entre poderes, mas pode criar um problema de representatividade. Sim. Poderíamos ter, em tese, parlamentares fantasmas, que existem no papel e no orçamento, mas não na vida real do país. É por isso que essa decisão é tão crucial. Entendi. Ela vai definir qual desses dois riscos o Brasil está disposto a correr. O risco de um judiciário mais interventor ou o risco de uma representação política mais etérea, mais descolada da realidade. Então, se a gente juntar todas essas peças, o que temos na mesa é muito mais do que um caso sobre 2 políticos. Temos uma votação no STF que começou com um 3-0 forte, mas que pode virar. Pode virar. Temos um debate sobre se o mandato político exige presença física ou se é um status que se carrega para qualquer lugar. E, no fundo, um precedente que vai redesenhar as fronteiras de poder entre o STF e o Congresso. Perfeitamente resumido. A decisão final, seja qual for, vai muito além de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Ela vai responder a uma pergunta que está no coração da nossa democracia: quais são os deveres e direitos fundamentais de um representante eleito? Certo. O mandato é um cargo que exige presença, tipo um médico que precisa estar no hospital para operar. Ou é uma condição que, uma vez adquirida nas urnas, confere direitos independentemente da presença física do seu portador. E essa discussão toda nos deixa com uma reflexão final que vai além dos tribunais. Em um mundo onde a pandemia normalizou o trabalho remoto em tantas áreas, sim, em tudo, da tecnologia ao mercado financeiro, seria natural que a representação política seguisse o mesmo caminho. Ou, ao contrário, a política é a grande exceção a essa regra. É o ponto central. A política talvez seja uma das poucas atividades humanas onde a presença física, o corredor do Congresso, a conversa no café, o debate olho no olho, não são apenas formalidades, mas a própria essência do trabalho. É nesses espaços que as alianças são construídas, que as negociações acontecem e que o pulso do país é sentido. É verdade. A questão que o STF está respondendo, talvez até sem querer, é se essa dimensão física, humana e presencial da política é um componente opcional ou se é a viga mestra que sustenta a legitimidade de todo o sistema. Fica a pergunta, então. A gente estaria disposto a trocar a representação presencial com todos os seus defeitos por uma